Fala pessoal, dando sequência aí à aula 32, só lembrando vocês que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, vimos um pouquinho do seu histórico, vimos que hoje, atualmente, esse bloco econômico chamado SEI é formado por Rússia mais 10 repúblicas, porque a Ucrânia está suspensa, lembram disso? Rússia, quantas vezes repetimos esse nome, né pessoal? Então vamos estudar hoje, Rússia, ok? Quando nós falamos em Rússia, galera, primeiro, dá uma olhadinha nesse mapa, bicho. Olha o tamanho desse país, pessoal. Olha a extensão territorial desse país, moçada. Mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e meio. Então a Rússia, ela tem o dobro do território brasileiro. Então é um país gigante, pessoal. É um país que só de observar no mapa você consegue perceber que ele tem uma grande extensão territorial, certo? Tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste. Percebam aí, pessoal. Não é à toa que alguns autores chamam a Rússia de um país com território eurasiano. Por quê? Porque tem uma partezinha dela que fica na Europa, tem uma partezinha dela aí que fica na Ásia, certo? Alguns autores dizem que ela é europeia, alguns autores dizem que ela é asiática. Eu particularmente concordo com o autor, pessoal. É um território eurasiano, uma porção na Europa, outra porção na Ásia. Mas o que divide os dois? Aqui, galera, os Montes Urais. São planaltos já desgastados, dobramentos antigos, pessoal. Mais aí de 2 bilhões de anos de formação, tá? Isso aí, uma cadeia de montanhas antigas, que hoje já não pode mais ser chamado de montanha, tá? São aí planaltos antigos e desgastados que dividem a Rússia europeia da Rússia asiática, certo? E detalhe, pessoal, quando um país ele é muito extenso de leste a oeste, como é o caso da Rússia, a primeira grande consequência, fusos horários. Imagine, o Brasil com a metade dela tem 4 fusos horários. Olha a Rússia, pessoal, 11 fusos horários diferentes, pessoal. 11 fusos horários diferentes. Enquanto uma parte do país é meio-dia, no outro é quase meia-noite. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é devido ao quê? A sua grande extensão de leste a oeste. Só que a sua extensão norte a sul também traz consequências. Quais são essas consequências, galera? Acertaram, uma grande diversidade climatobotânica. Ô louco, professor, que palavrão, que é isso? Diversidade de paisagens. Dá uma olhada nisso, pessoal. Ó, podemos encontrar a tundra, lá no extremo norte da Rússia. Podemos encontrar a taiga, que é aquela floresta de coníferas, já um pouco mais ao sul, ocupando a maior parte do território russo. Detalhe, pessoal, tanto a tundra quanto a taiga, para a agricultura, esquece, né? Você não tem como aproveitar para a agricultura essas terras, certo? Podemos encontrar também em território russo, galera, a floresta temperada. E podemos encontrar também no sul da Rússia, sudoeste, as chamadas estepes, nas áreas aí que são um pouquinho mais desérticas, pessoal. Vocês vão perceber que as estepes aí nesse mapa aí, ó, elas estão numa área de clima árido e semiárido. Só lembrando vocês, ó, todas essas vegetações que eu mostrei, todas acompanham os seus respectivos climas, certo? Na tundra, por exemplo, aí, pessoal, nós temos o clima polar, os locais mais frios do globo, certo? Na taiga, você também tem aí um tipo de clima, pessoal, temperado, continental, que traz ali uma temperatura muito baixa. Olha o efeito da continentalidade. Lembram disso, pessoal? Os invernos acabam sendo muito mais rigorosos. Essa porção que vocês estão vendo em verdinho na Rússia aí, pessoal, onde tem a taiga, onde nós podemos encontrar o clima temperado continental, é uma região gelada, extremamente gelada, certo? Agora a região da floresta temperada, pessoal, já temos aí o chamado clima temperado, mas um pouco mais ameno aí, né, pessoal? Com influência um pouco mais aí de temperaturas mais altas, né? Você tem um inverno menos rigoroso, certo? Até mesmo porque, ó, você tem mais ao sul aí as chamadas estepes, já numa área de clima mais árido e semiárido, ok? Tranquilos? Parte para a próxima aí, pessoal. Como que tá a população russa? Dá uma olhadinha nesse mapa que vocês já vão ter uma ideia. Só uma dica, pessoal, de observação. A população russa, ela está mais concentrada na porção asiática ou na porção europeia? Acertaram, porção europeia. Aguenta aí que a gente já vai falar um pouquinho. Ó. A Rússia, pessoal, é um país populoso, tá? Ela tem mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, pessoal. Então, por aí já dá para você ter uma ideia. Eles têm o dobro de território, só que tem menos habitantes do que a gente, certo? O seu crescimento, pessoal, vegetativo vem sendo muito baixo, tá? Então você tem o que? A população russa está envelhecendo. Isso é muito comum também de países europeus, aí países que estão na 4ª fase do desenvolvimento das suas populações, certo? Ok?
O pouco que a população russa está crescendo a mais, pessoal, é devido à migração aí de povos de origem russa, mas que estavam em outras repúblicas do entorno que pertenciam à União Soviética. Então nós temos aí muitos russos, por exemplo, da Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Uzbequistão, Tadiquistão, que estão saindo desses países e voltando ali para a Rússia, certo? Então isso fez aí ter um aumento ligeiro nessa população, ainda assim ligeiro, muito pouco, certo? Essa população russa, pessoal, como vocês estão vendo aí, ela está concentrada na porção europeia, né? Onde temos cidades aí como Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, Novgorod. Detalhe, pessoal, esse mapa que vocês estão vendo aí, de população relativa ou densidade demográfica, ele mostra o que pra gente? Tem áreas aí que você chega a ter uma concentração até de 25 habitantes por quilômetro quadrado, mas tem áreas aí como na Sibéria, por exemplo, que você tem menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. A média russa é de 8 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que aqui no Brasil a nossa média é o triplo, né? Nós temos aí 24 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a Rússia tem apenas 8. Então eles têm 3 vezes menos habitantes por quilômetro quadrado do que a gente, certo? Ok? Então as maiores concentrações, Europa, pessoal, principalmente aí, ó, na cidade chamada Moscou, que é a sua capital, certo? Em compensação, na Sibéria a gente tem um grande vazio demográfico, e que se você observar essa foto aí, você já vai entender o porquê. Apesar da beleza dela, é uma beleza mortal, né, pessoal? Muito, 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 muito frio. Ok? Tranquilos? Ainda dando enfoque aí, pessoal, aos aspectos populacionais, tá? Quando a gente fala em população da Rússia, o russo típico, sabe aquele primeiro que vem na cabeça? É o russo aí de etnia eslava, tá? Religião católica ortodoxa, certo? Só que isso não significa que esse grande território tem só isso, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, no território russo nós podemos encontrar mais de 200 etnias diferentes, pessoal. Podemos encontrar etnias chinesas, turcomanas, iacutos, tártaros, mongóis, cazaques, uzbeques, chechenos, entre outros, tá? Só coloquei para vocês aí alguns que são os principais, tá? Mas nós podemos encontrar mais de 200 etnias diferentes. É um caldeirãozinho cultural. Perfeito, pessoal. Um caldeirãozinho cultural. E onde você tem caldeirãozinho cultural, você tem conflitos. Não é à toa que a Rússia é o país do mundo com o maior número de movimentos separatistas, pessoal. Certo? Com destaque para uma pequena área ali do seu território que eu quero que vocês olhem no mapa. Olha no mapa, meu. Estão vendo o mapa agora aí? Estão vendo mesmo? Dá uma olhadinha, ó. Uma regiãozinha chamada Cáucaso. Olha ali, pessoal. Destaquei ela no mapa e ampliei na parte de baixo aí, estão vendo? Essa porçãozinha, pessoal, chamada Cáucaso, ela é toda montanhosa, cara. Depois a gente vai ver melhor isso daí, tá? É muito montanha aí, pessoal. Dobramento moderno, tá? Então é área montanhosa, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então é uma faixinha de terra aí. Só que é uma faixinha com muito problema étnico, pessoal. Por quê? Você tem mais de 70 etnias cravadas nesse local. Você tem uma diversidade de religiões, sendo que a predominante é o islamismo, é o Islã, tá? Isso vem causando alguns problemas nessa região, principalmente se eu destacar essa área aqui, ó, número 2, chamada Chechênia, tá, pessoal? A Chechênia é uma república autônoma da Rússia. O que significa isso? Ela pertence à Rússia, mas ela tem uma certa autonomia. Só que alguns grupos estão buscando ou requerendo um processo de independência em relação à Rússia, tá, pessoal? Até mesmo porque a cultura deles é completamente diferente. Eles são islâmicos, segue ali o islamismo, tá? E a cultura religiosa, social deles é muito diferente. Apareceram até nos últimos anos aí grupos extremistas, tá, pessoal? Que se utilizavam aí de táticas terroristas aí em território russo para tentar reivindicar essa independência. Um negócio meio tenso. E óbvio que a Rússia não aceita, pessoal, essa independência da Chechênia. Primeiro, porque essa região do Cáucaso, ela tem muito petróleo, ela tem muito gás e ela é uma área por onde passam gasodutos que partem ali do Irã para a Rússia e vice-versa, certo? Então é uma região estratégica para a Rússia, pessoal. E segundo, a Rússia tem muitas, dezenas de repúblicas autônomas. Se ela libera a independência de uma, o que vai acontecer com as outras? Muitas outras vão requerer também, certo? Isso causaria um problema de integração, de segurança nacional e é a última coisa que a Rússia quer em seu território. Ok? Belezinha? Daqui a pouquinho a gente continua com o território russo então. Abração!